Olá, meu nome é Hugo. Eu sou Mariana. Nós temos 8 anos de casados e viemos compartilhar um pouco do que nós passamos durante esse período do nosso relacionamento. No total, temos 12 anos juntos. Ficamos 3 anos namorando, com mais um ano, que foi no 4º ano juntos. Nós noivamos e então, enfim, casamos. A realização de todo cristão, que é casar o mais breve possível. Quando nós casamos, eu trabalhava como CLT, Mariana também. Então eu tinha um desejo empreendedor dentro do meu coração desde sempre. Deixei o meu emprego CLT com a intenção de investir e começar a empreender. Saindo do CLT, eu comecei a trabalhar como motoboy, porque naquela época o valor do motoboy era melhor do que o trabalho CLT que eu tinha. Trabalhando como CLT eu ganhava um salário mínimo e basicamente rodando de motoboy eu triplicava esse valor e teria a possibilidade de investir melhor em negócios do que estar trabalhando como CLT. Todavia, aquele projeto foi engavetado naquele momento por uma situação um pouco, ou na verdade muito adversa para aquele momento. Então, quando eu fiz 18 anos, depois de alguns meses, a gente noivou, né? E no finalzinho do ano, ali no final de agosto, no último final de semana de agosto, nós casamos. E aí é aquele sonho, né, gente? Você casar, você ser cristão, você se guardar e tal, casar é um grande sonho. Só que aí teve uma curva brusca ali no nosso primeiro ano de casamento, porque eu tive depressão. E graças a Deus eu e o Hugo, assim, a gente foi muito ágil, porque nos primeiros sintomas da minha depressão a gente já foi atrás de médico, eu já comecei a ser acompanhada por psicólogo, por terapeuta, diagnosticada com sintomas depressivos. A psicóloga até explicou sobre a gripe e a pneumonia, que a gripe é algo mais leve, vamos assim dizer, e a pneumonia é algo mais pesado de uma gripe maltratada. E eu tava na fase da gripe. E eu tinha que me cuidar, fazer a terapia bonitinho, tudo certinho, pra não chegar a ter a pneumonia, no caso, uma depressão profunda. Quem já teve depressão vai entender o que eu tô falando, que tem semanas que você tá muito bem, você tá muito animado, né, assim, você tá determinado a mudar e sair daquela fase. Tem outras semanas que você tá literalmente na fossa, é uma tristeza, assim, que não tem explicação, você dorme e acorda triste, que você não sabe como lidar. Por conta disso, né, a gente decidiu colocar a depressão como prioridade, né? Antes de a gente sonhar qualquer coisa, a gente primeiro precisava resolver essa depressão que eu tava passando. E aí nós decidimos contar para algumas poucas pessoas o que estava acontecendo, até a própria psicóloga aconselhou isso, para ser mais fácil para as pessoas lidarem comigo. Algumas semanas eu era muito acessível, outras semanas eu era muito inacessível, muito fechada, presa no meu casulo. E a gente decidiu contar para algumas pouquíssimas, mas pouquíssimas pessoas, assim, muito próximas a nós. E na verdade foi a pior coisa que a gente fez. Justamente. Porque, infelizmente, levou-se pro lado religioso, como se o que a gente ouviu, na verdade, é que a gente estava sem Jesus, que a gente estava desviado, que isso era falta de Deus. E foi um grande balde de água gelada na cabeça. E sendo bem sincero aqui pra vocês, essa fase da depressão foi a fase que eu mais orei. Eu sou cristã, eu vim de um lar cristão. Então, na minha cabeça, assim, Deus era o médico dos médicos e era a minha primeira escolha, era a minha primeira opção pra me curar, né, antes de qualquer coisa. Só lembrando um detalhe, que o ambiente que nós viemos foi um ambiente literalmente tóxico, não era um ambiente cristão, o cristianismo verdadeiro, porque muitas pessoas podem se perguntar, mas vocês são evangélicos? Somos cristãos, sim, mas aquele ambiente era um ambiente tóxico, não cristão, um falso cristianismo. Na fase eu tinha muita insônia e eu passava a madrugada, gente, lendo a Bíblia, assistindo pregação. Eu assistia muito DVD de louvores, né? Eu assistia DVD de Fernanda Brum, Aline Barros, Cassiane. Às vezes o Hugo ficava a madrugada comigo, outras vezes não, né? Porque ele trabalhava, ele tinha flexibilidade por ser motoboy, então às vezes ele deixava um turno ali e ficava comigo, mas as minhas madrugadas, gente, era com Deus, assim. E foi muito triste ouvir isso, principalmente de pessoas próximas. Eu não tô nem falando assim, tipo, um pastor que falou, um irmão, não, gente, eram pessoas muito próximas mesmo, assim. E Hugo, naquele momento, eu acho que ele foi muito homem, pela pouca idade, eu acho que ele foi muito homem, porque ele decidiu assim, então não vamos mais falar com ninguém, agora a gente só vai compartilhar isso depois que você for curado, depois que a gente passar dessa fase. E a gente se fechou na nossa bolha, a gente falou, não vamos mais falar com ninguém, você vai passar por isso, eu vou estar ali com você vai fazer as terapias.
E a gente passou só um ano fazendo terapia, porque é caro fazer terapia, não é tão simples assim. Eu falei, não, Hugo, só uma ressalva, né? Assim, a gente não quis falar mais com pessoas, porque quando nós falávamos era só problema e dificuldade. Era mais dificuldade era ainda. Sonhos, né? Revelação só foi... coisa negativa. Então era melhor não falar mais. Não falar mais, assim. Foi a gente meio que criou um trauma, porque foi completamente o oposto do que a gente tava vivendo, assim, né? E você colocar à prova a fé da outra pessoa é muito complicado, né? Você afirmar que a pessoa tá sem Deus, sendo que a minha única busca, assim, a minha primeira busca, na verdade, era Deus. Mas nós passamos, né, por essa fase, assim, a gente se fechou no nosso mundo. Em resumo, gente, foram 3 anos a gente lidando com essa depressão. Cada ano eu ia evoluindo, mas, assim, foram 3 anos, assim, a prioridade sendo a depressão, né? Eu saí dessa depressão. E depois desses 3 anos, a gente começou a orar e buscar a Deus, uma outra comunidade cristã, né, que fosse saudável. E graças a Deus a gente encontrou, nossos pastores são maravilhosos e eles foram muito fundamentais, porque a gente ficou tão preso em resolver a depressão e a gente também ficou tão preso no nosso mundo, né, nos protegendo. A gente ficou inacessível demais, a gente ficou antissocial demais. Eles foram essenciais pra gente encontrar esse ponto de equilíbrio. A gente não pode viver nem em 8 e nem 80, a gente tem que encontrar um equilíbrio. E graças a Deus a gente encontrou uma comunidade cristã saudável, que vive de fato o cristianismo, aquilo que está escrito na Bíblia, e não acaba levando tudo pro lado religioso. Na verdade, no fundo, a religiosidade acaba matando muitas pessoas. E a gente conseguiu sair dessa com a ajuda de Deus, né? A gente se esforçou, eu me esforçava muito. Todas as consultas eu era, assim, eu procurava fazer tudo que fosse necessário para sair daquilo. Quando a minha depressão estava bastante equilibrada, né, Hugo? Era muito difícil eu ter momentos de tristeza, ter sintomas depressivos. A gente tirou, né, aquele sonho que estava engavetado, que inicialmente começou por Hugo, de nós empreendermos. E aí eu fiquei muito animada, porque eu já não ficava triste durante o dia, eu tava animada para me arrumar, eu tava animada para cozinhar. E dando só um adendo aqui, na época da depressão, quem tem depressão vai entender que não é sobre vontade. Você acorda com essa nuvem preta em cima da sua cabeça, como se o dia todo estivesse chovendo na sua cabeça. Gente, eu não fazia nada. Tinha semanas assim que eu não cozinhava, eu não lavava roupa. E o Hugo ficava muito preocupado, assim, porque ele entendia que lá no fundo não lavar roupa era o de menos, mas eu não conseguia viver, eu não conseguia me relacionar. E ele sempre muito paciente, nunca me cobrou por eu fazer comida, por eu deixar uma roupa pra lavar, sempre foi muito paciente, porque ele entendia que não era sobre preguiça, era sobre uma doença, né? Tanto que hoje faço tudo direitinho, né? Imagem a comida perfeita. E aí a gente passamos dessa fase e voltamos a aprender, e eu comecei a vender bijuteria, né? E aí com o dinheirinho da bijuteria eu passei a vender semi-joias. E aí a gente começou de fato a colocar em prática esse plano de sermos um casal empreendedor, empreendermos juntos, que desde o início esse era o nosso foco, empreendermos juntos. Quando eu saí CLT, eu trabalhava numa empresa de empréstimo, a gente saiu nesse intuito, vamos empreender juntos, juntos somos mais fortes. Sempre nós compreendemos o que de fato empreender significa. Quando eu rodava de motoboy, eu tive uma oportunidade de comprar uma empresa de motoboy. E dali já começamos a empreender. A ideia do empreendedorismo já começou a se aflorar em nossa mente. E Mariana, além de vender as semi-joias, além de vender as bijuterias, ela vendia bolo lá no próprio motoboy, na própria empresa de motoboy. E a intenção daqueles momentos nossos, com aqueles recursos que estávamos tendo ali, com nossas vendas, com o motoboy, seria com um projeto que nós tínhamos desde o início, que vocês vão entender nos próximos vídeos. Esse projeto que foi de uma casa, um residencial de casa que nós temos e precisávamos construir, e é muita coisa, gente, o espaço é grande, então a gente precisava trabalhar muito, encontrar diversas formas de ganhos para poder construir esse residencial. Nós começamos com um pontapé, nós tínhamos só o espaço. Isso. Mas nós tínhamos que construir, nós tínhamos que tirar esse dinheiro de algum lugar para conseguirmos construir o residencial. E inicialmente nós começamos a morar nessa casa, né? Nenhuma dessas casas, no cimento,
assim, no bloco, sem reboco, sem nada. E vocês vão ver, esse canal do YouTube nós decidimos abrir pra isso, pra mostrar nossa história. Em tudo que nós passamos, nós aprendemos muita coisa, estamos ainda pra aprender, porque nós achamos que vai agregar valor na vida de alguém. No nosso início do nosso casamento, a gente sentiu falta nas próprias redes sociais, casais falando sobre o início, né? O início do casamento, as dificuldades das finanças no início, né? A maioria do brasileiro, ele já casa com dívida, né? Dívida do casamento, da festa, dívida pra casa, dívida pros móveis. Você acaba de casar e seu cartão tá cheio de coisa, de casa, de móvel, de casamento. Tudo que o brasileiro faz, na verdade, Exatamente. Começa com dívida. E todo mundo te incentiva, né? Vai lá, casa, faculdade. faz, e depois você fica, e agora, como é que eu faço pra Você faz a solucionar isso aqui? faculdade, sai da faculdade e já vai trabalhar devendo. E às vezes tem até dificuldade de encontrar emprego no ramo que você estudou. Então, se você quiser saber um pouco mais da nossa história, a nossa trajetória, de como nós demos os nossos primeiros passos, de como nós estamos nos tornando empreendedores e crescendo dia após dia, se inscreva no canal. A gente vai falar um pouquinho mais, alguns detalhes sobre o Hugo como que era motoboy. Então tem muita coisa ainda aí pra gente falar. Esse é só o início do que a gente vai mostrar aqui pra vocês. E você, empreendedor que começou agora, tá começando agora o sonho de empreender. Um casal jovem empreendedor. Jovem casal, ou qualquer idade que seja que tá começando a empreender, vem, acompanhe conosco aqui nossas histórias que vai agregar, vai ajudar muito vocês. E se vocês quiserem também contar a história de vocês, fiquem à vontade para escrever aqui no comentário. A gente vai ficar muito feliz de ler a história de vocês e um agregar na vida um do outro. E se você gostou do vídeo, compartilhe, é muito importante, é o nosso primeiro vídeo, então a gente precisa, é muito importante com que você curta, comenta, compartilha, porque vai ser muito importante para o crescimento do canal. E siga também nossa rede social lá no Instagram. Exatamente. E é isso, gente. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.